Módulo 20 da frente 4, vamos continuar o estudo da nossa geometria plana aqui com os polígonos regulares. Polígono regular é todo aquele polígono que ao mesmo tempo é equilátero e equiângulo, né? Porque ele possui todos os lados congruentes e todos os ângulos internos côngruos também. Consequentemente, os ângulos externos também são côngruos entre si. Nessa aula, a principal propriedade é que todo polígono regular é inscritível e circunscritível a uma circunferência. Ou seja, qualquer polígono regular, você consegue, a partir do seu centro, desenhar uma circunferência que circunscreve, ou seja, que intercepta todos os vértices desse polígono, assim como desse mesmo centro, uma circunferência que tangencia internamente todos os lados desse polígono. Você tem aqui a circunferência maior circunscrevendo o polígono, enquanto a circunferência menor está inscrita no polígono. Aliás, o polígono da figura, tanto nessa figura de cima quanto na de baixo, é um octógono regular. Aliás, é um hexágono regular, né? Uma figura com 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. O hexágono regular é uma das figuras especiais, e por falar em figuras especiais, a gente vai analisar algumas características próprias de polígonos regulares especiais, como o triângulo equilátero, o quadrado e o hexágono regular. O detalhe, melhor dizendo, outro detalhe, é que para poder inscrever, principalmente, né, você inscrever um polígono regular numa circunferência, ou seja, desenhar esse polígono dentro da circunferência, né, na região limitada por essa circunferência, com os vértices pertencendo à circunferência, basta você dividir os 360 graus da circunferência toda por n, onde n é o número de ângulos internos, número de arcos que você tem que separar em forma de arcos côngruos, essa nossa circunferência total, que aí você descobre qual que é o valor de cada arco que tem que ser. Por exemplo, aqui a figura é um hexágono, eu pego 360 dividido por 6, você vai descobrir que cada arco desse aqui que dividiu a circunferência circunscrita, 360 por 6 dá 60, cada arco desse mede 60 graus. Bom, a primeira figura que deve ser vista de forma especial e inscrita numa circunferência é o triângulo equilátero. Triângulo equilátero que possui os 3 lados congruentes, os 3 ângulos internos valendo 60 graus, e a mediana, a mediatriz, a bissetriz e a altura, na verdade, são representadas a partir de cada vértice por uma única reta. O ponto de encontro dessas retas pode ser ortocentro, baricentro, incentro ou circuncentro. Mas nas hipóteses que a gente vai levantar na resolução do exercício, é muito bom lembrar que isso aqui é o baricentro e que o baricentro divide a mediana, né, numa proporção de 1:2. Ou seja, você consegue relacionar essa medida aqui, ó, que é do baricentro até a medida mais próxima do lado, que a gente chama de apótema, né, para poder relacionar apótema, lado, raio da circunferência circunscrita. E detalhe, o raio aqui o apótema vai ser a metade do raio, justamente porque o baricentro divide na proporção de 1:2, sendo a proporção de 2 aqui para o raio e a proporção de 1 para o baricentro, para o apótema, melhor dizendo, o apótema é a metade do raio quando é um triângulo inscrito numa circunferência. E por teorema de Pitágoras, você consegue deduzir essa relação do raio e do lado, né? O lado do triângulo equilátero em função do raio da circunferência circunscrita é r raiz de 3. Só que todas essas considerações, pessoal, num exercício a gente pode não necessariamente partir do princípio que a gente decorou essa questão, e sim a gente pode fazer todas essas considerações. No caso do quadrado, é até relativamente mais fácil você conceber todas as ideias, porque ao mesmo tempo que você define a diagonal ou uma das diagonais do quadrado, que passa necessariamente pelo centro do quadrado e centro da circunferência circunscrita, você também define o diâmetro. Então, o diâmetro é igual à diagonal. Lembrando que a diagonal de um quadrado é lado raiz de 2, você pode considerar essa diagonal ou mesmo o diâmetro, né, sendo o dobro do raio, né, como L raiz de 2. Então, você consegue relacionar raio e lado do quadrado, L raiz de 2 sobre 2, certo? Na verdade, você consegue fazer
todas essas considerações, com o raio isolado ou com o lado isolado, olha aqui. O apótema é bem mais fácil do que no caso do triângulo equilátero, porque o apótema aqui, ó, necessariamente vai ser a metade do lado, e se você quiser colocar o apótema em função do raio também, basta dividir ali r raiz de 2 sobre 2, que você vai conseguir achar esse apótema do quadrado inscrito. No caso do hexágono regular inscrito, aquelas diagonais que passam pelo centro, dividindo o hexágono em 6 triângulos equiláteros, olha só, você consegue até associar facilmente que o raio é o próprio lado do triângulo equilátero, que na verdade é o lado do hexágono, então a relação entre o lado do hexágono e o raio da circunferência que circunscreve o hexágono regular, relativamente fácil, o lado é igual ao raio. E o apótema é a altura do triângulo equilátero aqui, ó, que é lado raiz de 3 sobre 2, só que o lado também é igual ao raio, aí fica raio raiz de 3 sobre 2. E uma dica muito importante mesmo, muito boa para você poder fazer cálculo de área de polígonos regulares, é que conhecendo qual é o polígono e sabendo que ele é regular, você calcula o semiperímetro, né, que é a metade da soma dos lados, e multiplica pelo valor do apótema, que você calcula a área de qualquer polígono regular. Aqui na figura é um polígono que está representando um pentágono regular. Se você consegue calcular o apótema e pegar a metade do perímetro e multiplicar, você calcula a área desse polígono. O que há de básico realmente é calcular a área, viu, pessoal? Dá só uma olhada no exercício número 1. O lado de um octógono regular mede 8 centímetros. É um octógono, figura com 8 lados. Ele é regular, todos os lados têm as mesmas medidas. E o lado mede 8 centímetros. A área da superfície desse octógono em centímetros quadrados é igual a... Aí aqui nesse exercício, vocês vão perceber uma outra opção para você poder fazer cálculo de área, especificamente por causa do octógono. Olha só, pessoal, a gente tem uma figura aqui com 8 lados congruentes, ok? Todos esses ângulos aqui também são congruentes, né? A gente consegue achar o valor de cada ângulo aí fazendo a soma dos ângulos internos n-2 vezes 180, onde o n é 8, e dividir esse resultado por 8. A gente consegue também. Só que aí o detalhe, olha a proposta do exercício. Você tem um octógono de medida 8 de lado, e aí você completa esse octógono formando um quadrado. E já que esse octógono é regular, aparecerão 4 triângulos, um em cada ponta aqui, ó, do quadrado, cujas medidas são x por x, e por ser quadrado, esses triângulos vão ser triângulos retângulos. Então acaba que você tem aqui, ó, um quadrado cujo lado total é x aqui mais x de lá, 2x. Com 8, 2x mais 8. Mesma coisa acontecendo nessa outra dimensão. Se você pegar a área desse quadrado e tirar os 4 triângulos, você consegue descobrir qual é a área desse octógono regular. Vê se vocês concordam comigo, essa área que eu estou achurando, no caso é a área do octógono, que eu pego a área do quadrado e subtraio os triângulos. O triângulo, no caso, pessoal, você tem um triângulo assim, cujo cateto mede x, o outro mede x e a hipotenusa vale 8. Pelo teorema de Pitágoras, você acaba descobrindo que aquele x ali vale 4 raiz de 2. E aí, num triângulo retângulo, um cateto é base e o outro é altura. Então, a área dele vai ficar 4 raiz de 2 de um cateto vezes 4 raiz de 2 do outro sobre 2. Essa área vai dar 16, ou seja, cada areazinha dessa daqui, ó, dá 16. E daí o que a gente pode fazer? Considerando que o x vale 4 raiz de 2, eu vou fazer a área do quadrado menos 4 triângulos daquele ali que eu acabei de achar, ok? A área do quadrado vai ser 2x mais 8, tudo elevado ao quadrado, por conta de ser lado vezes lado. 4 vezes x sobre 2, esse x vezes x sobre 2, eu já calculei aqui do lado, ó, dá 16. Se você desenvolver aquele parêntese 2x mais 8 ao quadrado, fica o produto notável quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E aí essa parte aqui, ó, onde estava na resolução anterior, isso aqui a gente já pode considerar direto, ó, que dá 64, ok? Depois, substituindo o x por aquele valor de x que a gente encontrou, que vale 4 raiz de 2 pelo teorema de Pitágoras, 4 raiz de 2 ao quadrado, 32 vezes 4 raiz de 2, mais 64, fazendo as junções cabíveis, por exemplo, aqui, ó,
4 ao quadrado, 64 vezes 2 dá 32. Fica 32 com 64. E aí você consegue colocar em evidência 128 que multiplica 1 mais raiz de 2, que vai dar o que está na letra A. Essa outra questão número 2 também é muito interessante para a gente levar essas questões de tirar uma área de outra, levar isso em consideração, muito importante. Na figura, um octógono regular e um quadrado estão inscritos em uma circunferência de raio raiz de 2. A área da região sombreada, pessoal, olha só, são esses 4 triângulos aqui. Só que a gente vai fazer uma outra opção. Você tem aqui um octógono, né, um octógono regular inscrito numa circunferência e um quadrado. Se eu fizer a área do octógono menos a área do quadrado, eu acabo descobrindo quanto vale essa região achurada de maneira direta. Ou então eu divido aqui em algumas áreas para poder fazer o cálculo. Na figura da resolução já está dividido, olha só. Prestem bem atenção nas informações, porque o octógono, se você fizer os 360 graus da circunferência inteira e dividir por 8, vai dar 45 graus. Isso significa que cada arco desse aqui, ó, de A para D, de D para C, vale 45 graus. Ok? Outra coisa, raiz de 2 é o valor do raio dessa circunferência que circunscreve tanto o octógono quanto o quadrado. Então aqui tem algumas opções de marcação do raio, ó, raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2. Qual que é a proposta? Se a gente fizer essa divisão, você vai ver, por exemplo, que você vai ter aqui, ó, um setor circular de área, um setor circular definido por DCO, né? Depois desse setor circular, você tem um triângulo que também é DCO. E aí, a área que a gente está querendo, deixa eu só chegar a achurar aqui, pessoal. Essa areazinha aqui, ó, ela tem que se repetir aqui, depois ela repete 2 vezes aqui também, ela repete 2 vezes aqui também e 2 vezes aqui também. Ou seja, desse triângulo que eu colori aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 deles. Para calcular a área desse triângulo, eu vou calcular baseado naquela área que faz o seguinte, que multiplica lado vezes o seno do ângulo que está entre eles e dividir por 2. Aí eu calculo a área do octógono. Depois eu vou fazer a área do quadrado e subtrair. Agora, vamos lá. Levando em consideração esse triângulo inteiro, ó, a área vai ser raiz de 2 do lado, vezes raiz de 2 do outro, vezes o seno de 45 sobre 2, que é isso aqui, ó. Agora, por que está multiplicando por 8? Porque são 8 dessas áreas. Multiplicando por 8 vai dar 4 raiz de 2, essa aqui é a área do octógono. Cuidado para não confundir. Agora, uma outra coisa que você puder reparar, ó, aqui tem um triângulo, ó, que também é retângulo, e que é equivalente a 1/4 do quadrado inteiro. Inclusive, se eu chegar mais para cá, ó, definindo o outro raio, tem 1, 2, 3, 4. Se eu calcular a área desse triângulo fazendo raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2, depois basta eu multiplicar essa área por 4, que eu acho a área do quadrado. Ó. Na verdade, é isso aqui que ele está fazendo. Base vezes a altura sobre 2, só que vezes 1, 2, 3, 4. Aqui vai dar 1 vezes 4, dá 4. Então, olha só, lembra que a área que a gente queria calcular era toda essa área achurada, que é dentro do octógono, porém fora do quadrado? Basta a gente pegar a área do octógono, subtrair a área do quadrado, que fica 4 raiz de 2 menos 4, colocando o 4 em evidência, dá a resposta da letra A. A questão número 3 serve, ou vai servir para a gente relembrar que quando duas figuras são semelhantes, você consegue definir a razão de semelhança entre os seus lados e elevando ao quadrado você consegue descobrir a razão de semelhança entre as suas áreas. Olha só. No papel quadriculado da figura abaixo, adota-se como uma unidade de comprimento o lado do quadrado achurado. Então, quer dizer que vale 1, né? Cada pedacinho desse aqui vale 1. DE é paralela a BC, Para que a área do triângulo ADE seja metade da área do triângulo ABC, a medida de AD na unidade adotada é... Bom, fala que DE e BC são paralelos para a gente conseguir provar que esses dois triângulos que vocês estão vendo aí, ó, o triângulo AED e o triângulo ABC, são semelhantes. Então, eu posso fazer a razão de semelhança, por exemplo, falando que o lado AD é correspondente ao lado AB.
Inclusive o lado AB, se eu contar aqui direitinho, ó, eu sei que ele vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. Enquanto o lado AD eu não sei até onde ele vai aqui. Agora, ele está falando que a área é a metade. Quer dizer que se eu dividir a área do triângulo ADE pela área do triângulo ABC, tem que dar meio. Né? Igual aqui, ó, a área do triângulo ADE pela área do triângulo ABC tem que dar meio. Só que essa área também eu posso medir a razão entre os lados correspondentes, como se fosse figura semelhante mesmo, lá na semelhança de triângulo. AD está para AB. Só que como eu estou relacionando com área, eu tenho que elevar ao quadrado. Ok? Só que o AB vale 8 e essa razão da área vale meio. Se eu multiplicar cruzado aqui, vai valer 2AD ao quadrado é igual a 64. AD ao quadrado é igual a 32, então AD vale a raiz de 32, que é 4 raiz de 2, que é a letra A. Para finalizar o exercício número 4, paralelograma ABCD, paralelograma, então AB é paralela a CD, AD é paralela a BC, tem mesmas medidas de 2 em 2, é tal que BE vale BC sobre 4, peraí, BE vale BC sobre 4, tá, esse pedacinho aqui é 1/4 do todo. E o DF, que está aqui, ó, é 1/3 do AD, é 1/3 do lado de cá, beleza. E G é a intersecção de EF com AC. A área do triângulo GCE é esse triângulo aqui de cima, aqui, ó. Supera a do triângulo GAF, o GAF é esse outro, ó. Em aproximadamente, bom, então vamos definir essas relações. Primeiro que, só para justificar como BC é paralelo a AD, aqui aparece um ângulo que tem a mesma medida que esse aqui, porque eles são alternos internos. Aqui está chamando de alfa e alfa. Pelo mesmo motivo, aqui vai aparecer um ângulo que tem a mesma medida que esse aqui, alternos internos, que está chamando de beta e beta. Isso significa que os dois triângulos, o triângulo GCE, aqui de cima, e o triângulo GAF, são semelhantes, ok? E que dessa razão de semelhança a gente pode fazer algumas substituições. Como BE vale BC sobre 4, isso o exercício falou, e AD e DF vale AD sobre 3, a gente pode fazer algumas substituições aqui. Falando, por exemplo, que o CE, aqui, ó, se aqui vale 1/4 do total, aqui vai valer 3/4 do total, não é isso? 3/4 de BC. E outra coisa, o AF, se aqui no DF está falando que vale 1/3 do total, aqui vai valer 2/3 do total, que é AD. É o que está escrito aqui nessa parte da resolução. Só que acaba que esses dois lados que eu descobri, o CE e o AF, são lados correspondentes de dois triângulos que são semelhantes. Dividindo um pelo outro, eu posso achar a razão de semelhança entre esses valores, que no caso, como o CE é 3/4 de BC e o AF é 2/3 de AD, que a gente chegou nessa conclusão, só que o BC e o AD são congruentes, porque aquilo ali é um paralelograma, eu posso cortar aqui, e essa razão de semelhança dá 9/8. Só que essa razão de semelhança para a área, a gente tem que pegar e elevar ao quadrado. Se eu elevar isso aqui ao quadrado, dá 81 sobre 64, que é 1,265. Isso significa que a área do triângulo maior, ela é 26,5% maior. Quando o exercício perguntou, né, a área do triângulo GCE, que é o maiorzinho ali, esse aqui, ó, supera a do triângulo GAF, que é menor que ele, em aproximadamente, esse supera em 0,265, que é a mesma coisa que 26,5%. Só que como não tem 26,5% ali, a nossa resposta vai ser letra A, 27%. Essa aula, pessoal, encerra a parte da geometria plana. Na próxima aula, módulo 21, a gente vai fazer uma revisão sobre a introdução à geometria espacial com os prismas. Até lá!